Acho que podemos iniciar. Será que esse negócio Read AI Meeting Notes? Ele faz uma leitura uma transcrição depois. Ah, legal, entendi. Fez. E Eros, quer começar a gravar, por favor? Tá. Hum, Pronto, acho que tá gravando. Agora está gravando. Então, bom dia a todos, oficialmente, né? Todos e todas aqui presentes. Com satisfação que damos início à defesa pública da dissertação de mestrado do aluno Eros Queiroac Cordeiro Pereira, do Programa de Pós-Graduação de Geologia da Universidade Federal do Paraná. A dissertação é intitulada Processamento e Integração de Dados Gravimétricos Terrestres e Satelitais para Modelagem Geofísica de Superfície, com aplicação à província Mantiqueira Meridional, foi desenvolvida sob minha orientação, com orientação dos professores Leonardo Ieda e Tiago Lima Rodrigues. Tiago está aqui presente também, né? Gostaria de agradecer a presença dos membros da banca examinadora, professora doutora Alana Costa Dutra e professor doutor Emilson Pereira Leite, e também agradecer a todos que acompanham essa defesa. Trata-se de um tema relevante para a geofísica potencial, quanto para a investigação da estrutura crustal em regiões complexas e parcialmente cobertas por cobertura sedimentar, né? Esse foi o objetivo do EROS. Antes de passarmos à apresentação do aluno, tem o esclarecimento sobre a dinâmica aqui da defesa. O candidato terá 50 minutos, 60 minutos para a apresentação do trabalho. Após essa apresentação, cada membro da banca terá entre 30 e 40 minutos para suas considerações e arguição, seguidos pelo tempo necessário para as respostas do candidato. Ao término das arguições, a banca se reunirá em sessão reservada para deliberação e, posteriormente, retornaremos para a divulgação do resultado. Desejo ao Eros uma excelente apresentação e defesa, e, sem mais, passo a palavra para o candidato. Obrigado, professora. Vou começar a compartilhar aqui, né, a tela. Ok, então, como a professora Alessandra já falou, o título do meu trabalho é Integração de dados gravimétricos, os dados gravimétricos terrestres e satelitais para modelagem geofísica de superfície, com aplicação na província Mantiqueira Meridional. A orientadora é a professora Alessandra e os orientadores, o professor Leonardo Ieda, da USP, o professor Tiago Lima Rodrigues, aqui da Geomática, da FPR. Eu vou iniciar a apresentação falando uma introdução, onde eu apresento motivações e objetivos. Depois eu apresento métodos, com foco em alguns métodos mais inovadores, mais diferentes que foram usados, foram desenvolvidos. Depois implementação, onde eu mostro o processamento mesmo dos dados, o que foi feito, né? E para finalizar, eu mostro os resultados finais e digo algumas conclusões. Começando pela motivação, nós temos esses dois tipos de dados: os dados terrestres, que são dados levantados com gravímetro em levantamentos terrestres, e os dados de um modelo geopotencial global, no caso, um modelo geopotencial tipo satellite only, né, com base em satélites. E esses dados, eles têm características que são complementares. Você tem o dado terrestre de alta resolução, mas com uma distribuição, muitas vezes com buracos na distribuição ali, você não tem uma cobertura completa. Já o modelo geopotencial, ele tem uma cobertura completa, porém a resolução é menor.
O problema de fazer isso é você justamente, de você conseguir juntar os dois, você teria o melhor dos dois mundos, é justamente essas diferenças entre os dados. A diferença espectral e também algumas diferenças de qualidade do dado ali, especialmente o dado gravimétrico. Ele é muito é, ele tem muitos problemas ali, principalmente de outliers e tudo mais. Então, para fazer essa integração, foi usada uma técnica baseada no Remove Compute Restore. Depois, foi feita uma validação cruzada usando block keyfold, desse tipo, né, de block keyfold. A base principal de todo o processamento é as fontes equivalentes. E também foi desenvolvido alguns processos de tratamento estatístico aqui que eu vou discutir. Paralelamente a isso, teve o desenvolvimento desses dois métodos para determinar essas escalas, né? A resolução da amostragem, que não é uma coisa trivial para dados terrestres, você determinar, porque a amostragem, como os dados são distribuídos de uma maneira muito irregular, você não tem você não tem uma maneira clara ali, né, para você definir isso. Você não tem as linhas de voo, como você tem, por exemplo, em dados aéreos levantados. E a distância de autocorrelação, ela serve principalmente para validação cruzada. Você tem que meio que estimar ali até onde que vai a dependência estatística entre os dados. A área de estudo é essa área aqui, né? A província Mantiqueira, a parte sul da província Mantiqueira, especialmente aqui essa região aqui do Orógeno Ribeira e do Orógeno Dom Feliciano. Essa área é interessante para a investigação geofísica justamente porque você tem essas duas partes aqui expostas do embasamento, mas você tem uma boa parte encoberta aqui pelos sedimentos da Bacia do Paraná, né? Então, utilizando a gravimetria, a gente consegue analisar a continuidade entre essas duas exposições aqui de embasamento, aqui nessa parte dessa sinclinal aqui. Agora, falando brevemente dos dados que foram utilizados, os dados gravimétricos terrestres, né, que são levantamentos aí que a gente coletou de várias instituições, o modelo de potencial global, que foi escolhido o modelo GOCO 2025, que é o último modelo do GOCO, que tem outras versões, né? Mas eu escolhi esse que é o último modelo, um modelo geopotencial do tipo satellite only. Daí os modelos topográficos, no caso foi dois modelos fotográficos, né? Topográficos, o FABDEM e o SRTM15 Plus, o FABDEM para a parte topográfica e o SRTM para a parte da batimetria, que o FABDEM não tem. E esses modelos de geoide aqui, GM98, GM2008 e o geoide da América do Sul, geoide regional, foi usado para a conversão das elevações, para converter elevação ortométrica em elevação elipsoidal e vice-versa. E daí foi usado dados geológicos para fazer o processo de crush stripping. Então, em vez de fazer a correção Bouguer utilizando uma única densidade, a gente adotou diferentes densidades. Então, usando esses dados, foi possível fazer isso. Individualizar as camadas por base da densidade. Aqui mostrando os dados, esses são os dados gravimétricos. À direita aqui as instituições que coletaram esses dados. Uma boa parte deles estava presente nos dados do Banco Nacional de Dados Gravimétricos, o BNDG. Mas teve outros dados que a gente pegou à parte, depois combinou, né, com dados da CPRM, alguns dados do IBGE que não estavam no BNDG, dados do Uruguai aqui, da ANCAP do Uruguai, que é a Agência de Petróleo do Uruguai. Tem dados da Argentina também. E tem até alguns dados que a gente coletou recentemente aqui, nos arredores de Curitiba, para completar algumas áreas aqui. O modelo global, só mostrando essa imagem aqui que eu peguei lá no ICGEM, né? A gente baixa os dados de modelo de potencial global no ICGEM. Essa é a imagem gerada a partir do GOCO, né? A anomalia gravimétrica do GOCO 2025, que eu baixei lá no ICGEM. Os modelos de elevação, mostrando aqui, depois eu vou falar deles com mais detalhes mais para frente, quando eles voltarem a aparecer. Os modelos de geoide,
Aqui os modelos que eu usei para converter os modelos de elevação, né? O EGM 2008 é para o Fabden, que ele é baseado no Copernicus. Então, o datum dele é esse aqui, né? O datum vertical. O GM96 é para o SRTM. E depois eu usei esse aqui, que é um modelo mais regional, de maior resolução. Que é esse modelo da América do Sul. E aqui os dados geológicos. Você tem essa grade aqui de espessura total de sedimentos, que eu usei algumas grades globais de espessura de sedimentos. Especificamente é o GOCO, e tem uma outra grade lá que eu peguei do NOAA, dos Estados Unidos, que é um dado de espessura sedimentar especificamente da parte oceânica. Então eu combinei tudo para gerar essa grade aqui de espessura total. Além disso, tem a espessura do basalto, que eu peguei do trabalho do Zalan, trabalho lá dos anos 80, dos anos 90, que era com base em perfurações da Bacia do Paraná, da Petrobras, que tem essas isópacas, né, essas espessuras de sedimentos. E a base do basalto, eu considerei esse dado aqui, esse contorno estrutural, que é de um trabalho do Aquífero Guarani. Então, usando esse trabalho do Aquífero Guarani, que seria o topo do Aquífero Guarani, a gente considerou como se fosse sendo a base do basalto. Agora, falando dos métodos. Então, um dos principais métodos, uma das principais ferramentas usadas nesse trabalho, né, que permitiu fazer esse trabalho, é o método das fontes equivalentes. Então, a ideia das fontes equivalentes é você representar um campo harmônico utilizando fontes fictícias posicionadas abaixo das observações. Essas fontes, elas não são reais, elas são uma idealização ali matemática que a gente usa e através disso, com base nos pontos, né, e através disso a gente consegue prever o campo para fazer uma grade ou para fazer uma continuação ascendente. Primeiramente, tem um problema para você gerar as fontes equivalentes. Você faz uma inversão, né? E o problema inverso consiste em determinar os coeficientes das fontes de forma que o campo produza os dados observados. Então, isso é transformado num sistema linear, que é essa equação aqui, onde você tem o Ali, que é a matriz jacobiana, e o C é a vetor coluna com N elementos, e o Z é a vetor coluna com os elementos dos valores previstos. Isso gera essa função objetivo, onde a gente aplica a regularização de Tchaikovsky, que penaliza coeficientes excessivamente elevados. É aí que entra o parâmetro de amortecimento, que é um dos parâmetros que depois ele precisa ser escolhido, né? Um dos hiperparâmetros do algoritmo. E além disso é feito um reescalonamento, que é para tornar o sistema mais estável, né? Então, aqui mostra como é que é esse processo de reescalonamento. Agora, falando do posicionamento das fontes, existem vários métodos de você posicionar as fontes equivalentes. Você pode ser alguma grade, depois você pode fazer uma fonte embaixo de cada ponto. No caso, o método que foi utilizado é o método de Block Average. Então, as fontes, em vez de você ter uma fonte para cada ponto, para cada dado, para cada ponto de observação, você pega as fontes, junta elas em blocos e você determina uma fonte única posicionada abaixo daquele conjunto de pontos. É o que está mostrando aqui nessa ilustração, né? Então os pontos são combinados em grupos, por bloco, e daí cada um desses blocos vai ter uma fonte, que vai ser posicionada, a posição ali vertical dela, né, vai ser horizontal dela. A posição horizontal dela vai ser determinada pela mediana das coordenadas dos pontos de observação. Para determinar o tamanho daquele bloco, e também para determinar um espaçamento de grade para você fazer a interpolação, que não vai extrapolar os dados, né, que vai ser coerente com a informação que o dado contém, a gente determinou esse processamento aqui, esse processo, que é o da contagem de caixas. Isso aqui é uma das coisas que foi desenvolvida que quase virou uma parte separada, né? Um trabalho à parte. Mas ele é importante também no processamento completo, né? A contagem de caixas, ele é um método que a ideia dele é basicamente você dividir a área de estudo em grades com diferentes espaçamentos, e daí para cada espaçamento você conta
quantas células da grade são preenchidas por pelo menos um ponto. E daí você faz isso para várias escalas. Então você tem a escala em função e você tem a contagem de caixas em função da escala. Isso é feito para várias escalas, e daí você gera um gráfico log-log, como esse aqui, né? Então o log do tamanho do espaçamento da célula, que seria o tamanho das caixas, e o log do número de células preenchidas. O box fillet aqui, né? Isso é usado para algumas análises geométricas que são feitas de dimensão fractal, né, que chamam. Mas no caso aqui a ideia é pegar onde que esse gráfico aqui muda de comportamento, onde que ele deixa de ter um comportamento linear e passa a achatar aqui. E esse ponto seria o ponto representativo da resolução daquele conjunto de dados. À direita aqui eu coloquei a derivada desse gráfico, que tem esse formato sigmoide. Isso aqui são alguns métodos que eu estou fazendo para tentar, que a gente está tentando para tentar encontrar esse valor aqui de uma maneira automatizada. Mas na prática nem sempre funciona. Mas eu coloquei aqui só para comentar, né? Na prática, às vezes, o melhor é olhar no gráfico mesmo. E você tentar ver aqui onde que o gráfico deixa de ser linear. E daí isso aqui você pode usar, essa escala você pode usar para interpolação ou para fazer o layout das fontes. Agora, os parâmetros das fontes equivalentes são dois parâmetros principais, né? Tem o parâmetro de regularização, que é o dumping, o amortecimento. E tem esses parâmetros o depth, a profundidade, né? Então a profundidade é exatamente isso, né? É a distância entre os pontos de observação e a fonte equivalente. E o dumping é um parâmetro de regularização. E daí, para otimizar esses hiperparâmetros, foi utilizado validação cruzada. Especificamente, aqui explicando como é que né? O Keyfold, que é um tipo de validação cruzada, você pega a amostragem dos dados, então várias amostragens que seriam o conjunto de teste, você divide o dado em diferentes amostragens, né? Seriam conjuntos disjuntos, que são os conjuntos de teste. E daí, para cada conjunto de teste, você tem um conjunto de treinamento, que são os demais dados. E esses são os folds. Os folds são compostos por um conjunto de teste e um conjunto de treinamento. Isso que a gente chama de fold. A ideia é o seguinte: a gente ajusta o modelo com os dados de treinamento e tenta prever os dados de teste. E isso dá um diagnóstico ali do desempenho do hiperparâmetro que você está querendo otimizar. Então você faz isso para vários dumps, vários deps, até você achar o ideal ali. Agora, como que você faz essa amostragem? Existem maneiras diferentes, né? Essa primeira aqui seria o Keyfold tradicional, que é você pegar uma amostragem aleatória. Só que isso é problemático para dados espaciais, porque, como a gente pode ver nessa imagem aqui, as amostragens nem parecem ser diferentes, porque os dados, às vezes, os pontos são tão próximos que parece que a gente tirou, parece que são todos iguais, né? Apesar de serem pontos diferentes. E, do ponto de vista da validação cruzada, isso é péssimo, né? Inclusive porque pontos muito próximos, eles vão ter valores muito próximos, e isso vai criar erros muito artificialmente otimistas, como está dizendo ali, né? Isso é péssimo para validação cruzada. Tipo, os dados vão colar na prova. Então a gente tem que separar eles. Por isso que a gente tem esse modelo aqui, que é o Keyfold espacial, que em vez de você pegar uma amostragem aleatória, você divide as amostras em blocos, e daí você faz a amostragem a partir dos blocos. Então você tem uma independência espacial melhor entre as amostras. Para isso funcionar bem, o problema daí vira definir o tamanho desse bloco, né? Qual que é o tamanho ideal? Se for um bloco muito pequeno, não vai fazer diferença. Se for um bloco muito grande, não vai dar certo também. Para isso tem esse outro método, que é mais ou menos baseado lá no método da contagem de caixas, que serve para estimar isso, estimar qual é a distância de correlação dos dados, até onde que os dados têm uma independência espacial. Então, a ideia é você dividir a área de estudo em graus de diferentes espaçamentos, como faz na contagem de caixas. Só que em vez de você simplesmente contar o número de caixas não vazias, o que é feito é
é tirar a variância do dado que você está analisando, lá do valor que você está analisando, a grandeza que você está avaliando, em cada ponto, dentro de cada célula não vazia, e depois tirar a média dessas variâncias, e depois tirar a raiz disso. Isso seria o BIV, que eu chamei de BIV, Box Internal Variability. E daí isso a gente plosta também em um gráfico, e daí na análise desse variograma aqui, a gente consegue visualizar como é que é a correlação espacial, né? Como é que os dados se correlacionam conforme você vai aumentando a escala ou diminuindo a escala. E com base nisso, a gente pode determinar um tamanho mais adequado para você fazer o tamanho de bloco para o bloco que fold. Agora, a partir do modelo do método da validação cruzada, eu determinei aqui, eu estabeleci uma estratégia, como é que faz a otimização dos valores, né? Então, são dois hiperparâmetros que precisam ser otimizados. A profundidade e o amortecimento. Então, começando pelo amortecimento, a ideia é que a gente começa com um valor que seria uma semente, um amortecimento inicial, e uma razão. Então, isso vai te dar duas sementes iniciais. Um valor menor, que seria uma semente inicial, que você determina, e um valor maior, que seria essa semente inicial vezes a razão. E daí, a partir disso, a gente analisa o erro desses dois valores, né? Calcula o erro de validação cruzada para esses dois valores de dumping, aqui considerando uma profundidade fixa. E daí, a partir disso, a gente decide a direção de busca, né? Para onde que a gente vai continuar a busca. Se for o maior valor, a gente continua aumentando, a gente continua multiplicando pela razão. Se for menor, a gente continua dividindo pela razão. Então, isso pode ser representado aqui por esse sinal direcional, né? Aqui mostrando as duas possibilidades, né, de busca. E daí, então você vai sempre multiplicando por um valor ou dividindo por esse valor. Enquanto estiver melhorando, você vai procurando valores cada vez menores ou cada vez maiores. O ponto de parada é quando o erro para de melhorar. Daí não faz mais sentido, né, você continuar a busca. Você pode encerrar. Daí, paralelamente à busca do dump, tem a busca do depth, a busca da profundidade. Então, para cada valor de depth, é feito aquela otimização do dump. A busca do depth, ela funciona sempre com esses três valores, né? Você começa com dois valores, duas sementes, o valor máximo e o valor mínimo. A partir dessas duas sementes é determinado um valor médio, que seria o valor entre esse valor máximo e o valor mínimo. E daí, a cada interação, você vai ter esses três candidatos. Então, a continuidade da busca vai depender sempre da análise desses três candidatos, que sempre vai ser um máximo, um mínimo e um valor médio. Como é que a busca continua? Como é que ela prossegue? Se o valor do meio for melhor, a gente faz isso aqui. A gente diminui o intervalo em torno desse valor do meio. Né? Você faz uma absecção, né? Você diminui pela metade aqui e pela metade aqui. Agora, se o valor melhor entre os três naquela interação for um edge, for um valor da extremidade, um max ou um min, daí você desloca o intervalo e estabelece um novo min. Então isso pode acontecer tanto com que o max for melhor quanto com o min for melhor. E daí dessa forma o intervalo ele vai sendo reduzido a cada interação até que você chega num intervalo mínimo ali que vai ser que não faz mais sentido, né? Você continuar diminuindo, porque daí você vai ter um max e um min muito parecidos. Daí isso a gente estima ali como sendo o depth ideal. E para cada depth a gente faz a otimização do dump. Então, dessa forma, esses dois algoritmos da busca do depth e da busca do dump, eles são executados de maneira alternada. Agora, entrando na parte de tratamento estatístico dos dados, que é um outro problema que os dados terrestres têm, né? Muitos valores, muitos outliers, foi feito dois procedimentos. Primeiramente, um procedimento para encontrar os outliers mais extremos de uma maneira automatizada. Então, eu utilizei esse algoritmo aqui, que se chama Generalized EST. Então, ele funciona. Primeiro, ele funciona de maneira alternativa. A cada etapa, ele procura a observação mais extrema. Inicialmente, a gente tem o conjunto completo. Daí, a gente calcula o afastamento de cada observação em relação à média.
e seleciono o maior afastamento, quem está mais afastado da média. Esse afastamento é padronizado pelo desvio padrão amostral, por essa estatística aqui. E daí, quanto maior esse valor do G aqui, mais incompatível é a observação com o conjunto de dados. Então, o valor observado é comparado com um limiar estatístico baseado na distribuição de t-student. Daí, se o valor excede esse limiar crítico, a gente considera que ele é estaticamente incompatível com o conjunto. Daí, esse ponto é removido temporariamente. Mas isso é feito de uma maneira interativa. Você repete o procedimento no conjunto reduzido, depois de você remover esse ponto. Assim, você vai detectando esses outliers. Depois que você identifica os outliers, o que eu fiz foi atribuir peso 0 para eles, né? Então, esses aqui vão ser sempre os pesos iniciais lá nos processos de interpolação. Peso 0 para os outliers mais extremos, peso 1 para os demais pontos. Mas isso é só uma filtragem inicial, né? Depois, para fazer a filtragem mais precisa ali, eu usei esse outro método que se chama weight de Turkey. Na verdade, esse aqui é a métrica usada, né? O método mesmo ele é um método interativo que eu já vou discutir, eu já vou apresentar. Então, ele utiliza o MED, a medida robusta de dispersão, que é esse valor aqui, né? Com isso, cada registro pode ser medido em unidades relativas à dispersão típica do conjunto. Então, a gente avalia o quão discrepante cada observação em relação ao comportamento dominante dos dados. Daí, essa constante aqui, epsilon, controla o rigor da penalização. E daí, isso gera essa função aqui, a função B-weight de Turkey, que é uma função que os outliers mais extremos mesmo também recebem peso 0, mas daí os valores intermediários, quanto mais distâncias eles estiverem da média, os valores deles vão caindo. Isso aqui não é aplicado nos dados diretamente, isso aqui é aplicado no resíduo, com base no resíduo entre o valor previsto pelo interpolador e o valor real. Isso é feito depois que você faz a validação cruzada, a gente aplica esse método. Então, como é que isso é feito? Aqui começando os pesos iniciais, que é pelo ESD, como eu falei lá, você atribui peso 0 para os outliers mais extremos. Daí tem esse algoritmo aqui, que ele faz esse ciclo, né? Você começa, cada interação, você tem os pesos correntes, você ajusta o interpolador, gera os resíduos, faz a reponderação com o B-weight de Turkey e atualiza os pesos. Daí você repete isso até um critério de parada, que é baseado na análise global do erro. Então você tira o erro quadrático métrico global ponderado. Se não for ponderado, não dá certo, né? Então, porque daí os erros, os valores, os outliers vão distorcer isso aqui. Mas você aplica isso com o erro quadrado métrico ponderado. Daí você analisa essa sequência do erro para várias iterações. E daí o comportamento dessa curva é que vai dar o critério de parada. Então você vai analisando o gradiente dessa curva. E daí, com base no gradiente, a gente continua até chegar em um ponto ali de estagnação. Daí isso interrompe. Esse método ele é útil para você mitigar os outliers, principalmente quando eles são locais ali. Tipo, o ponto ele não é um outlier. Às vezes ele não é um outlier em relação ao conjunto total de pontos, mas ele pode ser um outlier em relação aos vizinhos. E isso já é um problema, né? Então esse método tem essa vantagem. Ele faz essa mitigação ali mais localizada. Agora entrando na parte de implementação. Então eu vou começar aqui apresentando novamente aqui, né, os modelos de elevação. Nós temos o FABDEM e o SRTM15 Plus. Esses dois modelos que foram combinados para fazer o modelo de elevação que depois vai ser usado para fazer todos os processamentos. Então, primeiramente, eles foram convertidos de ortométrico para elipsoidal, né? Os modelos são originalmente ortométricos, então a gente soma o geoide, o respectivo geoide, né? O respectivo datum vertical deles. E daí a gente tem a versão deles elipsoidal. E daí também tem a reprojeção, né? Que eu usei esse Lambda conforme aqui customizado, como a área é muito grande, né? Ocupa mais de uma UTM. Aqui mostrando os mosaicos. Então, primeiramente, a gente combina os dois modelos, o FABDEM com o SRTM15 Plus, né? A batimetria do SRTM e a topografia do FABDEM. Isso já na versão elipsoidal. E depois eu reconverti ele
para ortométrico, porque eu vou precisar dos dois. Eu vou precisar da elevação elipsoidal e da elevação ortométrica. E daí, além disso, tem a aplicação de um filtro gaussiano passa-baixas. Então, você vai ter as versões de alta frequência e as versões de baixa frequência dos modelos elipsoidal e ortométrico. Isso é por causa da correção dos dados gravimétricos. Você não pode corrigir o dado gravimétrico, dado satelital, com um modelo de alta frequência. Porque ele é um dado de baixa frequência. Então, se você corrigir com alta frequência, você vai estar incluindo ali artefato naquele dado. E você não pode processar o dado terrestre com um modelo de baixa frequência, porque o dado terrestre é de alta frequência. Então, você tem que ter os modelos de elevação compatíveis. Agora, eu vou começar a explicar como é que foi o processo de cross stripping, né? Então, aqui está mostrando as unidades. Você tem essas 4 unidades estratigráficas. Os sedimentos acima do basalto, os sedimentos abaixo do basalto e o embasamento cristalino. Além disso, a coluna da água e a crosta inferior e manto superior, que foi usado para correção isostática, né? Então, aqui as densidades que foram usadas. Em relação aos domínios, como é que eu fiz para diferenciar, principalmente ali em planta, né? Onde que ficam essas áreas, né? Então, os sedimentos acima do basalto e o próprio basalto foi feito com recorte com shapefile. E no caso da água, é só baseado na topografia, né? E nos sedimentos abaixo do basalto e do basamento, não precisou fazer essa diferenciação. Agora, como é que foi feito o processamento, aí, passo a passo da segmentação estratigráfica? Então, começando aqui pelos dados base, né? Que são aqueles dados que eu já tinha mostrado, a espessura total de sedimentos, a espessura do basalto e a base do basalto. Com isso aqui, eu vou ajustar para tentar individualizar aquelas unidades ali, aquelas unidades físicas que eu apresentei. Então, o topo do basamento cristalino é o mais simples. Você pega a elevação e remove a espessura total dos sedimentos. E aqui, só complementando, né? Esse processamento ele foi feito primeiramente considerando o referencial ortométrico e depois o referencial elipsoidal. Então, aqui, no caso, ele pega a elevação ortométrica e remove aquela grade da espessura total de sedimentos. Isso te dá o contorno estrutural do topo do basamento cristalino. A base do basalto foi bastante simples. Eu peguei aquele dado lá do Arujo, que é o topo do Aquífero Guarani, que seria a base do basalto, e fiz um processo de camping para você limitar ele ali, para ele não extrapolar para onde ele não deve, né? Ele ficar dentro da área adequada, né? Porque é um ajuste, um ajuste extra aí para ele não ficar, pra ele ficar coerente geometricamente. Daí, para fazer o topo do basalto, eu peguei aquela grade que eu mostrei no slide anterior e somei a espessura do basalto do Zalam. E daí depois, para esse topo do basalto preliminar, né, também foi aplicado um operador de clamping, para ele ficar também geometricamente coerente. E daí o topo dos sedimentos acima do basalto foi simplesmente um recorte espacial, né? Você pega lá o modelo de elevação e corta com o shapefile, você tem o topo do modelo espacial. Agora, as espessuras é mais simples, né? Você simplesmente faz topo menos base para cada uma daquelas interfaces que eu mostrei antes. Então, a espessura do basalto é exatamente isso. Topo do basalto menos a base do basalto. A espessura dos sedimentos acima do basalto, mesma coisa. E daí, a espessura dos sedimentos abaixo do basalto, que eu considerei não apenas os sedimentos ali paleozoicos da Bacia do Paraná, mas tudo que está em volta também. Daí eu fiz base do basalto menos o topo do embasamento cristalino aonde tem basalto, e no resto eu simplesmente usei a espessura total. Daí agora, tendo as espessuras, a gente reconstrói essas superfícies agora no referencial elipsoidal. Então, o topo dos sedimentos acima do basalto é a mesma coisa, né, que foi feito antes, só um recorte espacial. O topo do basalto, você pega a superfície e remove a espessura do sedimento acima do basalto, que a gente calculou antes. Daí, os sedimentos abaixo do basalto, você pega o topo do basalto menos a espessura do basalto e o embasamento cristalino, que é o que sobra ali, né, a última camada. E além disso, foi feito a modelagem da coluna da água. Então, para a superfície da coluna da água,
é considerado o geoide, basicamente. Então, para cada modelo de alta frequência e baixa frequência, eu simplesmente peguei a elevação do modelo. Tendo todas essas interfaces, a gente pode gerar os prismas, que depois vão ser usados para calcular o efeito gravitacional, né? Para calcular a correção propriamente dita. Então você tem esses 6 prismas que eu estou mostrando aqui, né? A coluna da água, os sedimentos acima do basalto, o basalto, os sedimentos abaixo do basalto. E no caso do embasamento cristalino, eu fiz. Eu separei em 2 aqui, né? O que está abaixo do elipsoide, que é a superfície de referência da modelagem, e o que está acima do elipsoide. Então, o que está abaixo do elipsoide ficou com a densidade negativa, de menos 270, e o que está acima ficou com a densidade positiva. Isso é para compensar ali quando as demais correções. Ok. Agora, além aquilo ali vai ser usado, aqueles prismas vão ser usados para fazer a correção, seria a correção Bouguer, né? A correção de terreno. Mas usando esse processo de crush strip, né? Fazendo essa diferenciação aí com as camadas de diferentes densidades. Mas além disso, também foi feita a correção isostática. E aqui eu vou discutir como é que foi calculada a morro isostático. Então, primeiramente, se obtém a carga superficial, que é a espessura vezes a densidade, para cada uma das camadas, aquelas camadas lá que estão acima do embasamento cristalino, que é o que eu estou mostrando aqui, né? A densidade da água vezes a espessura da água, a densidade do sedimento vezes a espessura do sedimento, a densidade do basalto vezes a espessura do basalto. Daí depois você soma tudo isso e normaliza pela densidade da crosta. Isso te dá a espessura equivalente em rocha, que é essa grade que eu estou mostrando aqui. Daí, tendo a espessura equivalente em rocha, a gente soma ela com o embasamento cristalino e ela te dá a topografia equivalente em rocha. É isso aqui que vai ser usado para calcular a espessura da raiz isostática, que é feita com essa fórmula aqui, né? Uma fórmula clássica aí de geofísica, que aparece em livros, textos clássicos. Daí, usando a espessura da raiz isostática, a gente soma ela a uma superfície de referência, que seria a morro de referência, a morro da Terra normal, e isso te dá a superfície da morro de Ari. E essa grade precisou ser convertida em coordenadas esféricas. Inclusive aqui está, né? É o raio, não seria elevação, né? O raio e a latitude esférica. Porque depois a morro ela vai ser modelada com tesseraoides, não com prismas. Aqui mostrando como é que é feito os tesseraoides, né? Então você tem as densidades, elas são atribuídas para quando a morro passa abaixo a morro de Ari passa para baixo da referência ou quando ela está acima da referência. Então quando ela está abaixo da referência é essa densidade aqui, a densidade do manto menos a densidade da crosta inferior. Quando está acima é a densidade da crosta inferior da crosta menos a densidade do manto. Esses são os tesseraoides que também vão ser usados para calcular a raiz isostática. Então nós temos as camadas de prismas, que são 6 pares de camadas, high friction e low frequency, são 12 camadas ao todo, e as camadas de tesseraoides. Isso vai ser usado para calcular as correções. Antes de calcular as correções, foi feito um ajuste na elevação, porque o problema depois os dados de elevação eles são reamostrados, também tem a aplicação dos filtros, e isso poderia dar problema na hora de calcular o efeito gravitacional das camadas nos pontos. Então, para garantir que os pontos estejam sempre acima dos modelos, foi feito esse ajuste aqui. Foi obtida essa elevação ajustada, né? Depois, posteriormente, vai ser necessário fazer uma continuação para cima. E além disso, a grade, que vai ser usada para você fazer a interpolação, né? O método das fontes de equivalência ele funciona em 3 dimensões, né? Então você precisa. A ideia no final é não apenas gridar os dados, mas você continuar tudo para um mesmo nível. Nós temos esses conjuntos de avaliação, tem os dados terrestres nos pontos de observação, que são as estações gravimétricas. Daí a gente obteve o dado do modelo geopotencial global nos mesmos pontos, nas mesmas coordenadas, e o modelo geopotencial global e uma grade regular de elevação constante. É nessa grade regular que vai ser feito o restore. Não é? A gente faz o remove nos pontos, com base nos dados que a gente conseguiu, e depois a gente faz o restore nessa grade.
Aqui, os 5 pares de correções, high frequency e low frequency. Então, basicamente, essas correções são feitas nos pontos, né? A correção high frequency seria para os dados gravimétricos terrestres e a low frequency seria para os dados do modelo de geopotência global que foram obtidos nos mesmos pontos. E as grades, algumas correções, as correções de baixa frequência, todas elas dos prismas foram calculadas também diretamente na grade. E além disso, a correção isostática e a gravidade normal foram aplicadas apenas na grade. Então, a gente começa ali com o modelo geopotencial global, que é o GOCO 2025, que a gente obteve na posição original dos pontos, né? Eu falei que tem aquela posição onde a gente calculou as correções, mas não é nessa posição que a gente obteve o valor do modelo geopotencial global. Então, na posição original dos pontos, a gente gera o resíduo, que é o dado observado menos o dado do modelo geopotencial global. E, para finalizar, a gente faz a continuação ascendente desse resíduo, usando as fontes equivalentes. Então, a gente continua o resíduo do ponto da posição original para aquela posição ajustada. E daí, para aplicar as correções, a gente repete a remoção da baixa frequência, da alta frequência, para todas as correções, que é o que eu estou mostrando aqui, né? Então, é basicamente o que eu fiz lá com o dado terrestre e o dado gravimetral, eu faço com as correções, uma por uma. Depois você junta tudo isso em uma correção só, né? Você soma essas componentes. E daí, removendo isso do resíduo, você tem um resíduo já com o crush stripping. Agora, falando da aplicação das correções na grade, né, que eu falei que também a correção de baixa frequência também foi calculada na grade. Então, começando aqui pela remoção da gravidade normal, que foi calculada com a fórmula de Lee-Goltz, que ela é uma fórmula que você pode calcular a gravidade normal em qualquer elevação. Então, você remove isso e isso te dá esse distúrbio, que é o distúrbio da gravidade em baixa frequência. Aqui seria só o distúrbio só com o dado de satélite, né? Depois o course stripping, que é a aplicação só das correções de baixa frequência. Você soma as contribuições e depois remove as contribuições de baixa frequência, né, as grades que foram geradas. Depois remove, dá esse buguê de baixa frequência. E o residual isostático é a mesma coisa, né? Você pega o buguê, que eu mostrei no slide anterior, e remove a correção isostática, que também foi calculada diretamente na grade. Agora, chegando na etapa do compute, eu vou falar como é que foi o uso da fontes equivalentes propriamente ditas. Então, primeiramente, a continuação ascendente. Então, o processamento. Primeiro você calcula a distância de autocorrelação, que é onde você determina o tamanho do bloco para fazer a validação cruzada. Depois você faz a validação cruzada. Aqui nesse gráfico está mostrando o comportamento desse algoritmo, né? Você começa com os valores extremos, vai afunilando ali as profundidades até você chegar no valor otimizado, com o menor erro de validação cruzada. E isso você determina os hiperparâmetros aqui que foram usados para fazer a continuação ascendente. Então, para a continuação ascendente foi só isso. Daí depois, para as interpolações propriamente ditas, teve essa parte também, né? Usa o BIV para determinar a distância de autocorrelação. Depois, usa a distância de autocorrelação para fazer a validação cruzada. Estima os hiperparâmetros otimizados, amortecimento e profundidade, que são os que tiverem o menor erro de validação cruzada. Mas aí entra uma etapa extra para a interpolação, que é a reponderação interativa, que é aquilo que eu discuti lá no começo, né? Então, a gente começa, isso aqui ele funciona até de uma forma parecida com a avaliação cruzada, mas a diferença é que aqui não é avaliação cruzada, você está usando todos os pontos mesmo. Então, você ajusta o modelo com um dado peso, com o peso inicial, aí você faz a previsão. Daí, com base nos resíduos entre a previsão e o valor real, você reajusta o modelo e faz a previsão novamente. E daí, o comportamento do erro é esse aqui, né? Vai gerando essa curva. Aqui que é a estagnação que eu falei. Então, nesse momento aí, o erro, ele estabiliza. Então, e daí, isso significa que os outliers, eles foram mitigados o máximo. Então, depois de rodar esse procedimento, você repete a validação cruzada. E também repete o cálculo da distância de autocorrelação, porque às vezes ela muda. Então, repete a validação cruzada, então, daí você vai ter um valor final aqui dos hiperparâmetros, da profundidade e do amortecimento. E daí, posteriormente, tendo esses valores finais e com os
os outliers mitigados pelo processamento ali de reponderação, é feita a interpolação do resíduo. Então aqui, à esquerda tem o resíduo nos pontos, e à direita, a grade gerada a partir deles, né, com aqueles hiperparâmetros. Aqui foi o resíduo sem a correção de crust stripping, sem a correção de terreno. Agora, a correção com o crust stripping, o resíduo com o crust stripping. Então, o procedimento é o mesmo, calcula a distância de autocorrelação, faz uma validação cruzada inicial para determinar ali os hiperparâmetros iniciais, faz a reponderação e depois refaz a validação cruzada e depois interpola. Então, aqui é a mesma coisa. A esquerda tem os pontos, mas agora já com o crush stripping, né? Com as correções aplicadas. E à direita, esse resíduo interpolado. E daí agora a gente tem as duas grades de resíduos, né? Que é o objetivo aqui dessa etapa, né? Da etapa do compute. Tendo essas duas grades, a gente entra na etapa do restore, que basicamente é você pegar essas grades de resíduo e juntar elas com aquelas grades de baixa frequência que foram geradas apenas com os dados satelitais. Então aqui começando com o distúrbio da gravidade, então eu pego o resíduo de baixa frequência, eu pego a grade de baixa frequência, né, do distúrbio da gravidade de baixa frequência que eu mostrei antes, que foi feito a partir da correção apenas nos dados satélite, ali na grade de altitude constante, e soma o resíduo interpolado. Daí isso vai te dar essa grade aqui de baixa frequência. Esse aqui já são os produtos finais do processamento. Então, começando por esse aqui, né? O distúrbio da gravidade. Depois, o distúrbio Bouguer. É a mesma coisa. Você pega aquele Bouguer de baixa frequência, gerado apenas por dados satélite, com as correções de baixa frequência, e soma o resíduo nessa grade. Daí isso vai gerar essa grade aqui com as duas componentes, né? E daí, para finalizar, o residual isostático. Então, a gente pega a grade de baixa frequência, onde já foi aplicada a correção isostática, e soma o resíduo. O resíduo já com as correções de crush sweep. Agora, chegando nas conclusões, eu coloquei esse fluxograma aqui, que ele ele mostra de uma maneira mais geral como é que funciona o processamento. Então, primeiro a gente estabelece as referências e os sistemas de projeção, depois faz o pré-processamento dos dados. Depois teve aquela parte lá da modelagem das massas, né, das massas superficiais, para gerar os prismas. Depois teve a parte de gerar a morro isostática, a morro de Ari, e os testeroides. Tendo os prismas e os testeroides, aplicadas as correções. Isso daí, e aqui já entra também no processo do remove, né? Depois o compute, que é a interpolação, usando todos aqueles métodos lá, variação cruzada e tudo mais. E finalizando o restore, que é quando você junta o resíduo com as grades de baixa frequência. E isso nos dá os produtos finais aqui, né? O distúrbio da gravidade, o distúrbio Bouguer e o distúrbio residual isostático. Agora aqui na conclusão, eu trouxe para mostrar a comparação entre os dois, entre o modelo a grade sem o restore, né? Sem você adicionar o resíduo, que seria só o dado satélite, aqui à esquerda, e à direita a grade com o restore. Então nisso a gente consegue ver o ganho de resolução, aonde tinha dado gravimétrico, e a gente consegue ver também a coerência ali entre os dois dados, né? A gente vê que não tem uma quebra, tipo, eles têm um bom ajuste ali, né? A gente não consegue ver uma quebra entre os dois. É bem harmônico. Esse aqui é o distúrbio, né? Daí, continuando, o Bouguer, a mesma comparação, né? Aqui, do ponto de vista geológico, a gente vê que ficou mais nítido aqui também algumas feições, né? Aqui o arco de Ponta Grossa. Esses lineamentos aqui. A parte aqui do arco de Pelotas. E o residual isostático, que é a última etapa aqui de processamento. Também dá para ver um ganho de nitidez aqui nesses lineamentos, né?
do Arco de Ponta Grossa, tem esses 2 lineamentos que passam aqui, que saem do Arco de Ponta Grossa, passam por baixo da bacia aqui. E tudo isso fica mais claro fica mais bem definido do que se a gente olha só o dado de satélite. Então, as conclusões. Agradeço à Universidade, agradecimentos. Agradeço à Universidade Federal do Paraná, ao setor de Ciências da Terra, ao programa de pós-graduação em Geologia do FPR, ao Laboratório de Pesquisa em Geofísica Aplicada, que é esse laboratório aqui onde eu estou agora, a CAPES pela bolsa que eu recebi no começo do mestrado, ao Instituto Geoatlântico, que está me ajudando aí, que eu estou recebendo atualmente, ao CompGeoLab lá da USP, laboratório do professor Leonardo, e ao projeto Fatiando a Terra, que é o que fornece a maior parte aí das ferramentas que eu uso, né, de processamento gravimétrico. Feito. Obrigada, Eros, pela apresentação. O tempo aí foi ok. Então, Eros, vou pedir só para você aceitar o professor Uieda, que ele acabou vendo pelo YouTube. Pois é, eu até escutei assim, falei, puta, será que eu volto lá para deixar ele entrar? Viu que eu escrevi ali, né? Mas depois que começa a apresentar, o organizador, só ele que consegue aceitar. Olha, eu mandei o convite para ele. Tá. Então, mais uma vez, aí, agradeço a tua apresentação e passo a palavra direto à banca. E não sei se professor Alana, professor Emilson, tem alguma preferência? Normalmente é o pessoal de fora, o pessoal da casa, mas com esse trabalho do Eros aí, extrapolou o pessoal da casa aqui da UFPR, né? E o professor Tiago e Ieda são os orientadores, então deixo à vontade aí para quem quiser começar, professor Alana, professor Emilson. Bom, Alana, fica à vontade, pode começar. Eu vou começar, então. Agradeço o convite da professora Alessandra, agradeço também ao Eros, né, pelo trabalho também, pelo envio do trabalho. Quero parabenizar ao candidato e à orientadora pelo trabalho. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos sim, professor. O trabalho, ele envolve, né, uma parte de implementação computacional bem robusta. Trabalha também com bases de dados bem complexas, né? Sua apresentação foi boa, se apresentou de forma clara e objetiva os conceitos. Você conseguiu, né, alcançar os seus modelos, que foi o seu objetivo principal, né, do seu trabalho. Mas, assim, eu tenho algumas perguntas, né, como é comum, eu vou fazer algumas perguntas e também algumas sugestões sobre o trabalho, tá? Porque o que a gente recebe é a parte escrita inicialmente, né, e a gente avalia um pouquinho aqui do que foi enviado no texto e correlaciona com a apresentação, tá? Aí, primeiramente, de uma forma geral, né, é uma proposta metodológica voltada a essa integração de dado gravimétrico em multiscala, né, que foi o objetivo. Então, tem fundamento da geodésia, representação espectral, integração de dados, só que eu acho que a estrutura, primeiramente, né, do trabalho como um todo, né, ele ficou um pouco, acho que em desordem, né, assim, para uma compreensão do leitor. Eu estou falando aqui enquanto leitora, né, porque você me mandou a banca, ela antes de assistir a apresentação, ela é a leitora, né, do seu trabalho. Então, tem algumas partes que você apresentou aqui hoje, nos slides, que não estão na verdade, muitas partes que você apresentou
aqui hoje nos slides não estão no seu trabalho escrito, tá? Principalmente algumas figuras, alguns fluxos, esquemas que poderiam facilitar o entendimento do leitor. Então, antes de ver a sua apresentação, eu já tinha anotado algumas questões que estavam faltando e que você trouxe na apresentação, tá? Na fundamentação teórica, por exemplo, ficaria melhor o entendimento se você seguisse até a sequência mesmo, você começa, né, potencial gravitacional normal e fala depois do anômalo. E aí, em seguida, você fala do... você deveria falar do geopotencial, né? Depois de falar do anômalo, você poderia falar do geopotencial. E, no entanto, não, você já traz o método de fonte equivalente e depois você fala do geopotencial. Eu queria que você explicasse para mim por que você escreveu essa sequência que está no trabalho. Deixa eu até dar uma olhada aqui na definição teórica. Bom, eu não sei exatamente por que eu fiz assim, para ser sincero, mas eu acho que você tem razão, sim. Então, eu começo aqui a fundação teórica, potencial gravitacional normal, potencial gravitacional anômalo. E depois você vai para a isostática, na verdade, e depois é que aí depois você fala do método remove, compute and restore, e depois é que você vai falar do potencial global, ou por último. Não seria mais fácil entender primeiro os potenciais normal, anômalo, e depois a representação do campo em harmônicos esféricos, bandas espectrais e as limitações dos modelos globais? O que você acha? Eu acho que você tem razão, professora. Isso é uma coisa... Na verdade, assim, para ser sincero, assim, a parte... Esse capítulo, né, da fundação teórica, eu escrevi ele para qualificação, né? Então, fazia até bastante tempo que eu tinha escrito ele, assim, até você falando assim, nem lembrava tanto como é que ele estava estruturado. Mas você falando, você tem razão. Eu acho que dá para arrumar, dá para melhorar. Porque também te ajuda na sequência da própria apresentação, né? Você falar dos potenciais normal, anômalo, aí depois fala do geopotencial, aí depois você fala das fontes equivalentes, sim, né? E do método de correção isostática, que seria o último, né? Seria mais ou menos a sequência que você seguiu na apresentação, mas a minha sugestão é que seja seguida eu lembro no texto. Eu lembro que quando eu fiz o manuscrito para qualificação, eu realmente, a ordem da correção isostática, ela realmente estava antes, porque por uma questão do pipeline computacional, sabe? Algumas coisas da correção isostática eu fiz antes, daí ficou, mas daí realmente o mais intuitivo, que geralmente é você colocar a correção isostática por último. Então, essas sugestões eu posso enviar depois, mas você percebe que fica melhor, né, para o entendimento do leitor, para entender a sequência lógica do seu trabalho. Outra questão que, já na introdução também, você fala da questão da contribuição tectônica do seu trabalho, tá? Só que eu queria que você falasse para mim, assim, o seu entendimento, que você até citou um pouco ali no final, mas quais seriam esses elementos tectônicos que você busca, ou que você quer demonstrar, ou que você quer comprovar, ou que você quer validar ou mostrar alguma diferença com o que já foi feito em algum trabalho anterior? Quais seriam esses elementos que deveriam estar nas suas imagens, nos seus mapas, esses elementos tectônicos ou de domínios que você gostaria de ter trazido para o seu trabalho? O que aconteceu é que o trabalho ele acabou indo para ele acabou tendo um enfoque muito mais focado
puramente da metodologia e não faltou tempo até, né, para fazer uma parte mais de interpretação, né? Então, assim, originalmente eu queria ter feito muito mais essa parte de quando eu comecei o mestrado. Então, não seria melhor chamar essa área, ao invés de uma área de... Tem envolvido um contexto geológico, um contexto tectônico, ser chamada de uma área teste para teste computacional, Acabou quer dizer que o seu objetivo também seria uma modelagem geodinâmica que a gente não vê no trabalho, tirar isso um pouco da introdução. Sim, para não deixar essa expectativa no leitor também, né? É o que acabou sendo, na verdade, né? Mas assim, a gente ainda tem um interesse Mas não tem problema, só uma questão de ajustar, deixar coerente, né? Mais coerente o texto. Sim. Mas vale a pena investir, né? Futuramente. Sim, a gente tem esse interesse de fazer. Tanto assim, eu sou geólogo, né? Lá no fundo, eu ainda sou geólogo. Aí fica à vontade, né? Aí vai sair o terceiro trabalho, né? Dessa integração de falhas, de zonas de cisalhamento, desses limites dos contatos, né? Dos domínios tectônicos, da relação também com as profundidades que você modelou. Sim. É importante, sim. Outra questão que eu achei que, assim, o seu trabalho faltou dividir bem na introdução. Eu queria que você comentasse comigo, assim, você falasse. O que é estado da arte? Em termos metodológicos mesmo, do que você apresentou. O que é estado da arte, né, que já está implementado? O que é a adaptação que você fez metodológica sua, contribuição sua, até mesmo de implementação computacional, e o que é inédito, se tem alguma partezinha que não tem na literatura, né, que não tem na revisão. Aí eu queria que você deixasse isso claro aqui para mim, e também se você desse uma ajustada depois no texto. Sim. Então, fontes equivalentes é um método relativamente... Não é um método novo, né? É muito antigo já. Mas eu acho que da maneira que é possível usar hoje em dia, é novo, né? Porque antigamente era muito custoso computacionalmente e tudo mais. E daí muita coisa que eu fiz para isso, assim, a parte, foi coisa que eu desenvolvi realmente. Tipo assim, em parte, né? Mas, sei lá, eu acho que talvez... Você pode dar algum exemplo, professora, que você tenha ficado na dúvida, se foi uma... Por exemplo, ó, como você falou, fonte equivalente já é um método que já existe. Esses métodos de interpolação também. Análise de variograma, inclusive direcional, também já é bastante usado. Integração de dado terrestre de satélite já existe, inclusive na região do Amazonas, já tem trabalhos publicados. Então, eu queria saber, quando você chama inovação, eu quero saber qual é a inovação que você trabalha. A ideia do método, por exemplo, do método para determinar a escala de... A escala não, a resolução dos dados, foi baseado num resumo que a gente encontrou, mas é um resumo muito antigo, assim, então foi uma coisa... Eu considero uma inovação porque eu fui mais fundo, sabe? Implementei, fiz vários testes. E daí, que é o primeiro manuscrito, né? Exato. Daí depois, o caso do BIV, também do primeiro manuscrito. Também é uma coisa que eu não achei nada parecido, assim, né? Você tem fazer variogramas com a semivariância, né? Mas é uma maneira diferente, a semivariância é diferente. Porque você usa... você compara pares de pontos, em vez de você fazer blocos, como eu fiz. Então é uma coisa diferente. Então ajuda você reescrever sua introdução e focar nisso, tá? Deixar o trabalho mais metodológico mesmo e focar no que você está trazendo de novo, deixar claro o que já existe, o que é da literatura, e a partir daí para onde você avançou, tá? Minha sugestão, tá? Obrigada pela resposta. Tem um outro ponto também que eu queria que você prestasse atenção e tivesse cuidado, é quando você, nessa parte ainda de geodinâmica, você cita
o limite entre a astenosfera e a litosfera, né? Com esses dados que você está trabalhando, que seriam os gravimétricos. Aí eu queria que você me respondesse, considerando que a LAB é uma interface termorreológica, e nem sempre ela produz um contraste, né, densiométrico significativo, seria esse método gravimétrico ideal para investigar essa interface, ou você sugere integração com outros métodos? A ideia é. Aonde que eu falei isso, professora? Desculpa. Você falou na introdução também. Quando você fala essa parte de tectônica, você cita a LAB. Você só cita, né? Você não explorou isso no seu trabalho. Ah, entendi. A ideia principal é fazer mais eu acho que a aplicação principal seria fazer a investigação da crosta. A crosta. É. Outra questão é, então, o que eu senti falta, né, desse workflow que você mostrou no final, ele tem que estar no início. Ou no início não, pelo menos na metodologia ali, tá? A fundamentação, reorganizar, a introdução, você focar dividir bem, não, isso aqui é estado da arte, isso aqui já existe, isso aqui é novo, tá? Isso aqui, inclusive, está mostrado em tal seção. A questão de ter cuidado com o seu objetivo aqui, pelo que eu estou vendo, é mais computacional mesmo, metodológico, de chegar nessa integração de duas bases de dados, né? Nessa análise espectral também, isso é relevante. Figuras que você apresentou para a gente aqui hoje, incluir no seu texto, né? Nessas sessões. Só fiz depois, né? Depois que eu entreguei para vocês, que eu fui fazer essas figuras. E no manuscrito 2, eu queria também que você desse uma revisada na ordem, porque, por exemplo, o que é importante você já falar do sistema de referência. Você fala lá, eu nem sei se é o 8, 9 ou 10. A primeira coisa que a gente faz na aula, né, de potenciais é falar do sistema de referência, né? Qual o sistema de referência que a gente vai usar, e depois da base de dados, quais são os dados principais, quais são os secundários, né? Isso que você mostrou, o modelo topográfico, o geóide, as superfícies, então isso tudo tem que vir antes, e você fala de todo o método depois, lá no final que você vai falar disso, e aqui na apresentação você botou na sequência certinha, tá? Então, assim, imagine, eu sou professora hoje, mas um dia eu fui aluna. Então, quando eu leio o trabalho, eu também imagino, meu Deus, meus alunos vão querer ler esse trabalho. E vão querer replicar, né? Então, é boa, assim, ter uma estrutura que seja numa sequência lógica, né? Aí você que é aluno também se coloca no lugar dos seus colegas e coloca-se nessa sequência, fala, igual você falou no seu trabalho, né? Já falar das referências, o sistema de coordenadas que você vai usar, quais os dados, né? Separar nas caixinhas, como você fez em tabelas, às vezes ajuda, porque são muitas informações, né? Então, separar essa apresentação sua tem muitos elementos, né? Muitas tabelas, muitos esquemas que você fez das camadas que eles devem, né? Eu sugiro fortemente que eles sejam inseridos no seu texto, tá? Tá certo? Tá certo, professor. E eu estou satisfeita com as suas respostas aí que você me deu, porque a minha parte, a minha contribuição é mais, eu estava esperando mais alguma questão nessa parte de interpretação, né? Que você mostrasse o resultado que tinha anteriormente e o que você chegou, e essa validação que você mostrou no final ali dos limites tectônicos, né? Aí como você está dizendo, você não usou nenhuma outra dado para validar isso? Sismológico? Não. Não. Só dado gravimétrico. E no entendimento do texto, né? Eu acho que como o seu trabalho ele está bem orientado, né? Tá bem validado, então vale a pena essa sua boa apresentação oral hoje, ela ser representada também no texto. Uhum. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor.
Eu agradeço. Obrigada, Alessandra. Eu que agradeço, Nana, as contribuições. Vou passar direto para o Emilson e depois eu faço algumas considerações aí no final. Obrigado, Alessandra. Bom dia, pessoal. Bom dia, Eros, Bom dia, professor. Alana, de novo, o Leonardo, que está por aí também. Cumprimentar, então, vocês pelo trabalho, viu, Eros, e orientadora e co-orientadores, né, Tiago e Leonardo. Agradecer o convite. Eu fiz algumas anotações aqui. Antes de entrar em alguns pontos específicos, Eros, só destacar, né, que seu trabalho, de fato, como a tua apresentação foi muito boa, gostei, viu? Muito didática, muito clara, né? Como a Alana colocou, serviu para esclarecer alguns pontos, né, que estavam talvez por uma questão mais de, como você também já comentou, né, a questão aí de tempo, né, para você tem um trabalho aí com uma complexidade alta, né, então você acabou focando muito mais aí na parte metodológica, né, Uhum. e eu acho que uns ajustes aí de texto no final, acho que são normais de serem feitos, né. Mas você conseguiu aí conciliar, articular diferentes universos, vamos colocar assim, né, diferentes escalas de dados, né. Você tem aí o detalhe local aí dos levantamentos terrestres, até a cobertura dos dados dos satélites, né? Diferentes métodos de processamento que você usou aí, fontes equivalentes, e um método clássico aí de Remove, Compute, Store e Restore, né? E diferentes áreas do conhecimento, né? Você abordou aí geodésia, física, né? A ciência de dados até, podemos dizer assim, né? E a geofísica aplicada, que você começou aí a entrar nela, né? Em termos de forma e redação, eu diria que eu gostei, tá, da organização e do trabalho, né, não vi grandes problemas. Relevância também do trabalho, acho que está muito claro, né? Você traz aí algumas validações estatísticas para integração gravimétrica, né? Então, acho que é uma contribuição bastante importante. E para o nível de mestrado, também considero bastante adequado, né? A gente não espera grandes inovações no mestrado, né? Acho que aí, claro que é possível de acontecer, né? Mas até pelo próprio tempo, né, que a gente tem para o trabalho, tem que cumprir créditos, e é uma fase, assim, que existe muito aprendizado ainda, né? Em termos de científico, maturidade científica, acadêmica, né? Então, é muito difícil realmente inovar no trabalho de mestrado, né? 100%. Mas eu acho que existem alguns elementos de inovação no seu trabalho, né? Claro que talvez não isoladamente, se a gente pegar um método isolado, algum procedimento estatístico de forma isolada, mas eu enxergo mais assim, na questão da integração, né? Uma arquitetura de integração que você construiu, né? Onde você está transformando aí um processamento gravimétrico, né? Num fluxo que pode ser reprodutível, pode ser, né, feito de uma forma robusta, e você está buscando aí eliminar um pouco das arbitrariedades, né, no processo todo. Então, eu vou destacar aqui alguns pontos. Primeiro, alguns pontos que eu acho que são pontos positivos aí que merecem destaque, tá? Claro que tem vários outros, tá? Mas eu acho que você até comentou numa das respostas para a Alana, que é a robustez na validação espacial, sabe, Eros? Então, a implementação do particionamento que você fez aí para o K-fold, block K-folds, né? Uhum. Achei bem interessante, tá? Com base aí nas escalas intrínsecas, né, que foram estimadas via contagem de caixas, né? Variograma, BIV, né? Eu acho que isso aí protege bem o modelo aí contra vamos dizer assim, um super refinamento, né? Que poderia vir aí da autocorrelação espacial, né? Então, achei bem bacana isso. O tratamento estatístico, né? E vamos dizer assim, resiliência a ruído, né? Que aparece também. Então, esse seria na parte de acoplamento do teste de SD, né? Que você mostrou. Com uma reponderação interativa aí pela função de Tukes, né? Que você também comentou na apresentação, Tukes B-Weight, né? Isso. Eu acho que isso aqui é um refinamento também metodológico, sabe?
Você tem efeitos práticos aí de atenuação de caudas de erro, né? Acho que aparece, estabilização de ruídos, né? Eu acho que comprova ali nos histogramas que você mostrou, figuras 15 e 16, eu tenho anotado aqui, acho que figuras 15 e 16 são os histogramas, né? Eu acho que mostra um pouco essa característica, né? Os histogramas eu nem incluí na apresentação, né? Mas tem no... Não, mas está no documento, né? Uhum. E tem o ajuste do interpolador também, que eu achei bacana ali, pelo GBS, né? O Gradient Booster Equivalent Sources, né? Que eu acho que é um ponto aí chave aí do seu trabalho, né? E eu acho que usar para interpolação, esquema de interpolação, achei bem interessante também. Eu vou colocar alguns, vamos dizer assim, alguns pontos de melhoria que eu acho que dá tempo, talvez, de você acrescentar, Eros. Eu acho que você podia fazer, talvez, uma discussão qualitativa da sensibilidade quanto às densidades escolhidas, sabe? Né? Porque eu acho que isso tem uma influência importante aí no resultado. Posso estar enganado, tá? Se eu falar alguma coisa, você pode comentar aqui, tá? Sem problema. Então, você tem uma etapa ali de sediment stripping, né? Sim. Correções climáticas. Então, claro, isso vai ser apoiado aí pelos valores de densidade. Então, na tabela 2, né? Tabela 2, página 56. Então, se você conseguir inserir aí um parágrafo, assim, descritivo, discutindo brevemente aí de forma qualitativa mesmo o impacto ou incerteza que variações talvez esses valores aí possam causar, né? Lá no final, na amplitude final das anomalias residuais, né? Eu acho que seria interessante pelo menos um pouco de comentário aqui em cima disso. Qual a influência, né? Varia um pouco essas densidades, será que muda muito o resultado final ou não, né? Acho que valeria a pena um comentário nesse sentido. Talvez fosse interessante até calcular como geralmente se calcula a buguia, né? Usando uma densidade só e depois comparar os resultados. Eu até estava fazendo isso, eu tirei mais para simplificar mesmo, porque já tinha muita coisa, daí eu fiquei só com o cross strip. Certo, tudo bem. Bom, aí vai um pouco, né? Eu notei aqui um pouco também no sentido do que a Lana falou, né? Quer dizer, o que falta aqui é, de fato, a gente conseguir vincular o teu resultado, né, com feições tectônicas e geológicas dos mapas que você, inclusive, mostra, né, na sessão de contexto geológico, né? Mas já entendi que você não teve tempo de explorar isso. Sim. E aí eu já remeto lá à conclusão do documento, que você fala de tentar aplicar essa metodologia aí de integração para outras áreas, mas eu acho que você precisa primeiro buscar explorar essa área que você trabalhou aqui no mestrado, né, antes de tentar avançar em outras, né? Mas para a metodologia me parece que já está bem robusto. Então é isso. Eu tinha notado nesse sentido aqui, você tem, né, as grades finais aí obtidas na etapa de restore, né, você tem ali um ganho expressivo de resolução local, né? Acho que me parece nítido, né? Mas falta também avaliar um pouquinho ali algumas anomalias pontuais que podem ser artefatos webs. Eu não sei se você chegou a fazer esse tipo de análise, né? Mas acho que também valeria a pena explorar um pouco isso. Aí eu tinha colocado para adicionar algumas linhas de texto interpretativo no final da sessão 3.17 do manuscrito 2, né? Página 74. Ou talvez até junto às conclusões. Você vincularia de uma forma mais direta, mais explícita, as principais feições, né, e gradientes que você está olhando ali nos seus resultados, nos seus mapas finais, né? Tá? Faria essa associação direta aí com os limites geológicos, enfim, alguma feição tectônica que você poderia usar como exemplo, alguma coisa nesse sentido, né, para enfim, dar alguma ideia de como interpretar esse mapa final, né? O que você consegue enxergar, o que você não consegue, enfim, esse tipo de coisa. Mas eu já entendi que você não conseguiu explorar isso. Outra coisa é a questão dos vazios amostrais, né? Então, a gente tem várias porções do mapa, né, dos dados gravimétricos, né? Onde você tem alguns vazios. Então, acho que adicionar também um comentário nesse sentido, uma breve nota, né, com uma ou duas frases aí no corpo do texto, explicando para o leitor, né, se nessas, aí pegando algumas sub-regiões aí sem cobertura, ou com baixa cobertura, explorando aí seu comportamento do interpolador, né, o GBS, se ele decai de forma suave,
qual o comportamento dele, né, de fato. Ou se vai para os valores satelitais, né, de baixa frequência. Enfim, como é que se comportam nessas regiões, né? Uhum. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Isso é uma outra coisa que talvez fosse interessante fazer também, interpolar sem fazer um ajuste, né? Simplesmente pegar o dado terrestre, interpolar e comparar Perfeito, a pode ser grade também. com as duas grades, né? Ver Sim, como é que sim, fica, seria inclusive, bacana. nessas partes sem dados. Como é que a diferença, né? Qual que é a diferença? Exato, exato. Com certeza. Vamos lá. Tá, agora só algumas questões aqui, Eros. Não, antes de passar por algumas, são algumas perguntinhas aqui, mas só comentários aproveitando as figuras que você mostrou, na verdade, na apresentação oral, né? Você mostrou o produto final comparado, né? Dados, mapa via dados satélite, seu mapa final, né? Uhum. Integrado. Isso também está no documento, mas a apresentação ficou bacana, né? Porque você colocou um do lado do outro bem isolado, né? Uma figura isolada. E aí vem essa questão, né? Quer dizer, quando o algoritmo ele tenta, o teu algoritmo tenta ajustar o dado terrestre, né? Que ele já vai ter uma frequência muito maior, né? Tem um ruído local envolvido, usando as fontes equivalentes pontuais, né? Se o parâmetro de suavização, você tem um parâmetro de suavização e amortecimento, né? Regularização, né? Ou, por exemplo, a profundidade das fontes não estiverem, vamos dizer assim, bem determinadas, balanceadas, né? Aí cada estação terrestre pode criar uma anomalia isolada, circular ao redor, né? Sim. Dessa forma. Isso me parece que é visível ali no teu mapa, tá? Então, quer dizer, resolução com certeza, né? Ele acontece, mas dessas feições que a gente, dessa textura aí mais granulada, né? Certeza numérica, né? O posicionamento dessas fontes, por exemplo, né? Sim. E uma estrutura geológica real. Então, aí vem a parte realmente de conectar o que é, de fato, é uma feição geológica, a estrutura, né? Como que pode ser algum artefato aí do algoritmo, né? Então, fica essa questão aí. Em termos do fluxograma, eu vi que você faz um fluxograma direto, né? Aquela setinha vai sempre de um para o outro, linear, né? Sim. Existe algum ponto aí que poderia virar um loop iterativo? Aí já é uma pergunta para você também. Tem o processo de reponderação, né? Daí é um loop. Mas no resto eu acho Tem que... um loop implícito ali, né? No geral eu acho que é um... É linear mesmo. Sim. Valeria a pena, talvez, não sei se faria sentido, pegar a geometria final da Morro, que você obteve no final do processo, né? E reinserir essa geometria final no cálculo do efeito isostático, fazer um loop aí. Faria sentido para você ou não? Eu acho que pode ser. Não, eu estou aqui, estou soltando ideia aqui. Faz sentido, não faz? Aí você que, você que me diz. A morro que eu uso, ela é uma morro idealizada, né? Porque ela é só baseada na hipótese de Ari. Ela não é... Se você pega uma morro de sísmica, por exemplo, é muito diferente. Tem essa questão. Sim, com certeza. Tá, vamos lá. Tem só algumas questõezinhas aqui, para a gente ir para encerrando, tá? Bom, marquei aqui o tratamento de valores anômalos, tá? Foi ali, página 43, seção M2. Não preciso abrir, tá? É que eu anotei só para não me perder. Então, tá. Se tem no fluxo computacional que você adotou, então, o teste SD, ele classifica alguns desvios acentuados ali como outliers, né? Sim. E aí você tem uma reponderação atribuindo peso zero a essas observações, né? E aí, na prática, como é que você diferencia uma estação terrestre que pode ter um forte desvio provocado por erro de medição, sei lá, né, altimetria, ok, né? De uma estação que registrou um sinal geológico real, legítimo, de alta frequência?
a ideia é porque tem uns valores que eles são realmente muito... Eu entendo o que o senhor quis dizer, mas é que tem uns valores que eles realmente são muito absurdos. Então, assim, você sabe que aquilo é impossível, sabe? Tem umas estações que são assim. Assim, você pode fazer isso manualmente, né? Simplesmente esse dado aqui não faz sentido tirar. Mas o que o ESD faz é tirar esse tipo de dado, sabe? Então, é realmente os outliers muito extremos que ele tira. Certo, que é só que você realmente tem certeza que é absurdo o valor, não faz sentido nenhum tipo de feição geológica, anomalia real que poderia estar ali. Sim, tem Você garante isso. Porque a pergunta é se existe um risco, né, da gente acabar atenuando uma anomalia que poderia ser real. Acho que não. Tá. Ele realmente tira só outliers muito extremos. Essa é a ideia, perfeito. inclusive. Ótimo. Tá, sobre a parte isostática, né, você tem ali a premissa de equilíbrio isostático, claro, né, local, ok. E aí, para o cálculo da raiz, para o cálculo da raiz cristal, modelagem na morro, você colocou ali na figura 14D e F, né? Você usa AIRE, né? Mas aí a gente tem uma complexidade tectônica, né? Um histórico aí da própria característica aí da área, né? Da província Mantiqueira Meridional, né? Em que a medida... Então, ali é assim, rigidez flexural da litosfera, né? Se a gente adotasse, né, a rigidez flexural da litosfera, por exemplo, um modelo isostático diferente, né? Como é que isso aí modificaria a assinatura e geometria das feições crustais remanescentes aí observadas no produto final? Você chegou a avaliar isso? Eu anotei aqui, mas olha, acredito que não, né? Não, eu lembro que no primeiro ano lá do mestrado, quando eu estava começando, então eu estava fazendo os primeiros experimentos, assim, eu cheguei a testar, fazer a correção, usar o mesmo esquema ali de correção que eu usei, mas usando um modelo sísmico. Ok. Da Morro. Mas fica estranho, não fica bom. Não, olha só que curioso. Daí eu usei o modelo de Ari porque eu sei que tem a outra hipótese lá, nem lembro o nome. Mas sei lá, eu achei que fazia mais sentido, assim. E ficou bom o resultado, né? A ideia de realmente tirar, você simplesmente compensar o efeito isostático, eu acho que funcionou bem. Não, interessante, legal. Tinha uma outra questão, mas vai também no sentido ali de avaliar, sabe, o resultado final em função, né, da geologia conhecida da área, né? Mas aí eu já entendi que você não explorou, então não vou nem comentar mais sobre isso. Bom, eu vou encerrar por aqui, Eros. Eu fiquei satisfeito aqui com a sua apresentação, tá? Com o seu trabalho. Eu acho que tem alguns pontos de melhoria, né, como a gente discutiu aqui na arguição, né? Mas você tem tempo aí para... Eu não sei como é que funciona aí no caso do programa de vocês, mas certamente você vai ter um tempo para gerar a versão final, né? Mas estou bastante satisfeito aqui com o que você apresentou, com o documento, a sua edição também. E eu acho que é isso, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Mais uma vez, parabéns aí também pelos seus orientadores, tá? Alessandra e co-orientadores. Obrigado, professor. Obrigada, Emilson, pelas contribuições. Eu ia pedir para o Ieda e para o Tiago, né? Se eles tinham algumas considerações também, mas ambos têm aula agora esse horário e deixaram ali um recadinho para nós no chat. Então, ficará para uma próxima. Mas o que é interessante aqui na UFPR é que nós temos a oportunidade de corrigir, né, um manuscrito, e até o Eros tem um outro artigo que já vai validar a submissão para o mestrado, né, que nós temos aqui, que tem o artigo submetido. Ele começou a trabalhar lá na iniciação científica, daí com os dados do Paraná, e agora ampliou. Então, como ambos comentaram, né, tanto a Lana como o Emilson, a parte, né, que a orientadora ficou conversando com o orientando da interpretação geológica, que é mais a minha praia, né, vai ter que... Eu acho que os artigos, né, quando encaminharmos esses artigos, eles vão pedir nas revisões, então
temos mais um tempo aí para pelo menos fazer essa interpretação das principais feições, e eu estou muito curiosa com isso, mas como a Alana percebeu, né, o Eros comentou, a parte metodológica é toda assim, o mérito é todo do Eros, com a ajuda, né, externa do Tiago e do Ieda, então, essa falta do dia a dia com eles também, eu acho que demandou um pouco mais de tempo do Eros, e parabenizo novamente, né, porque ele foi atrás, desenvolveu tudo isso, né, me ensinou muita coisa. Então, acho que a minha contribuição ainda vai vir aí um pouco, e quando tivermos o manuscrito final, a gente encaminha para vocês, obviamente com as correções, né, que vocês solicitaram, né, tem no texto ali, já apresentaram aqui, fiz algumas anotações, e como comentei, né, a gente tem a possibilidade de fazer isso, e isso é excelente. E agora eu vou colocar um link para nós, para a gente fazer a deliberação, a gente entra em outra sala. Eu E posso depois sair, professor, dessa aqui também, só até nós. só tem a gente? Eu Então saio, eu depois acho volto. que é melhor, né? Eu saio, depois você me manda um toque no WhatsApp e daí eu entro de volta. Perfeito, melhor ainda. Até mais. Até daqui a pouco. Até mais. Tá me ouvindo? Já voltamos com a decisão. Até que não tá tão frio, Arthur, tá de boa. Respira mais frio.
Tá demorando a deliberação, hein? Aqui tá 13. 17 graus. Posso voltar? Olá. Então, Eros aqui em conversa, né, com a professora Alana, com o professor Emilson, nós deliberamos aí sobre o desenvolvimento no mestrado, né, todo o trabalho que você apresentou para eles. É muito importante, né, incorporar a ordem que a professora Alana, né, colocou para você, principalmente antes de submeter o artigo. Eu acabei não comentando com eles ali no particular, mas vou falar isso agora, que a gente optou por usar um outro artigo e nem submeter o artigo, né, porque para aprovação do mestrado ele tem que ter um artigo submetido, mas esse do manuscrito nem submeter para que a gente poupe trabalho, como a professora Alana falou, do revisor, já que a banca pode contribuir também. Então, com isso, né, as observações aí da banca, com certeza, né, elas vão ser incorporadas por você, a gente tem mais um tempo para trabalhar, e com isso, vou ler aqui o termo nesse caso, parabéns, Eros, você foi aprovado, né, pela banca, pela sua orientadora. Parabéns aí, Eros. Obrigado. Boa sorte aí no manuscrito, tomara que seja aceito. Sucesso aí nas próximas etapas. E aqui, para encerrar, então, lendo o termo de aprovação, os membros da banca examinadora designada pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná
foram convocados para realizar a arguição da dissertação de mestrado de Eros Kerouac Cordeiro Pereira, intitulada Processamento e Integração de Dados Gravimétricos Terrestres e Satelitais para Modelagem Geofísica de Subsuperfície, com aplicação à província Mantiqueira Meridional. Sob orientação, né, minha, da professora doutora Alessandra de Barros Silva Bongiolo, que após terem inquirido o aluno e realizado a avaliação do trabalho, são de parecer pela sua aprovação no rito da defesa. A outorga do título de mestre está sujeita à homologação pelo colegiado, ao atendimento de todas as indicações e correções solicitadas pela banca e ao pleno atendimento das demandas regimentais do programa de pós-graduação. Então, com isso, encerro, né, essa banca aqui online, que foi gravada, qualquer um, né, que queira a gravação aí, os professores da banca, o Eros com certeza vai usar essa gravação para fazer as correções. Parabenizo e agradeço mais uma vez a todos e até o doutorado, né, Eros? Doutorado, professora, muito obrigado aí. Obrigado, banco, obrigado, professora Adriana, Sandra. Só para a banca, a secretaria da pós vai enviar, né, os links para assinatura dos termos e o que mais for necessário, tá? A assinatura é no Solgov ou é algum aplicativo específico? Eu não sei se ele vai mandar Solgov ou SEI. Ah, sei, né? Ele vai entrar SEI, mas se não, Solgov ok. Então tá bom, Perfeito. pessoal. Muito Obrigado. Obrigada. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se quiser me enviar a gravação, Alessandra, eu aceito. Eu acho que eu vou ter no YouTube também, tô transmitindo aqui também. Ah, tá no, Deixa eu mandar no o YouTube. link. Depois a gente manda o link, já facilita. Manda o link que já resolve. Mandar para meus alunos assistirem. Eu queria perguntar isso, Alessandra, quando convidar a gente para a banca, se a gente pode convidar nossos alunos para participarem, para assistir, enviar o link para eles. Tá Sim. bom, então. Ok. Obrigada aí, prazer. Abraço, Enis. Tchau, tchau. Tchau. Então eu vou encerrar aqui.